Haribol. Reverências. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandanan Rajajana Ranjana Jasodanandanam Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Rajajana Ranjana Jasodanandanam Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribol. Reverências, Sanatana, Marcelo, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, reverências, Haribol. Cheguei na hora da bênção. Então tá, vamos ler Canto 3, capítulo 22, o casamento de Kardama Muni e Devahuti. Então, os versos são 26, 27, eles estão juntos, e em seguida o verso 28. Então, eu vou ler o sânscrito dos versos 26 e 27. Amantriyatam munivaram anugyata sahannuga pratasthiratam aruhya sabharya swapuran nripaha ubhayor rishikulyaya saraswatya surodhaso Rishinam upasantanam pasyan asham asampada. A tradução das palavras. Amantriya, obtendo permissão para partir. Tam, dele, no caso aqui, Kardama. Munivaram, do melhor dos sábios. Anugyata, recebendo permissão de partir. Saha anugaha, junto com sua comitiva. Pratasthi,
procedeu em direção a Ratham Aruhya, montando em sua quadriga. Sabharya, junto com a esposa. Swapuram, sua própria capital. Nripaha, o imperador. Ubhayor, em ambas. Rishi Kulyayaha, do agrado dos sábios. Sarasvatyaha, do rio Sarasvati. Surodhasoho, as margens atraentes. Rishinam, dos grandes sábios. Upashantanam, tranquilos. Pasyan, vendo. Ashrama Sampadaha, a prosperidade dos belos eremitérios. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: após pedir e obter do grande sábio permissão para partir, o monarca montou em sua quadriga, junto com a esposa, e procedeu em direção à sua capital, seguido por sua comitiva. Ao longo do caminho, ele viu a prosperidade dos belos eremitérios, dos tranquilos videntes, em ambas as atraentes margens do Sarasvati, o rio tão do agrado das pessoas santas. Vou repetir. Após pedir e obter do grande sábio permissão para partir, o monarca montou em sua quadriga, junto com a esposa, e procedeu em direção à sua capital, seguido por sua comitiva. Ao longo do caminho, ele viu a prosperidade dos belos eremitérios, dos tranquilos videntes, em ambas as atraentes margens do Sarasvati, o rio tão do agrado das pessoas santas. Significado: assim como as cidades na era moderna são construídas com grande engenharia e habilidade arquitetônica, da mesma forma, em tempos remotos, havia bairros chamados Rishikulas, onde residiam grandes pessoas santas. Na Índia, ainda hoje, há muitos lugares esplêndidos para a compreensão espiritual. Há muitos rishis e pessoas santas vivendo em ótimas cabanas às margens do Ganges e do Jamuna, com o propósito de cultivo espiritual. Enquanto passava pelos Rishikulas, o rei e seu grupo ficaram muito satisfeitos com a beleza das cabanas e eremitérios. Aqui se afirma que Pasyan Ashrama Sampadaha, os grandes sábios não tinham arranha-céus, mas os eremitérios eram tão belos que o rei ficou muito satisfeito ao vê-los. Srila Prabhupada Ki Jai.
Agora vamos ao verso seguinte, o verso 28. Tam ajantam abhipritya brahmavartat prajapatim Gita samstutivajitrai pratyudijur praharshita. A tradução das palavras. Então, a ele ayantam, que estava chegando, abhipetya, sabendo de Brahmavartat, de Brahmavarta, Prajaha, seus súditos, Patim, seu senhor, Gita Samstuti Vaditraihi, com canções, louvores e instrumentos musicais. Pratyudiyuhu, vieram saudar, Praharshitaha, cheios de júbilo. Tradução: cheios de júbilo, por saber de sua chegada, os súditos vieram de Brahmavarta para receber seu senhor, que retornava, saudando-o com canções, louvores e instrumentos musicais. Eu vou repetir. Cheios de júbilo, por saber de sua chegada, os súditos vieram de Brahmavarta para receber seu senhor, que retornava, saudando-o com canções, louvores e instrumentos musicais. Significado: é costume dos cidadãos da capital de um reino receberem o rei quando este regressa de uma viagem. Há uma descrição semelhante quando Krishna volta a Dwaraka após a guerra de Kurukshetra. Naquela ocasião, ele foi recebido por todas as classes de cidadãos no portão da cidade. Antigamente, as cidades capitais eram cercadas por muros e havia diferentes portões para entrada regular. Mesmo na Delhi de hoje em dia, há velhos portões e algumas outras cidades velhas têm tais portões, onde os cidadãos costumavam reunir-se para receber o rei. Nesta passagem, também, os cidadãos de Barhishmati, a capital de Brahmavarta, o reino de Swayambhuva Manu, vieram, muito bem vestidos, receber o imperador, com decorações e instrumentos musicais. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, esses foram os versos. Oma Gyana Timirandhasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medasi Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol. Jai Prabhu. Prabhu Paravyoma. Reverências. Bom, vamos conversar um pouco sobre esses versos. Eu vou repetir os versos. Os versos 26 e 27. Amantriyatan munivaram anugyata sahanuga pratasti ratham aruhya sabharya swapuranripa ubhayor rishikulyaya saraswatya surudhasu rishinam upasantanam pasyan ashrama sampadaha. Após pedir e obter do grande sábio permissão para partir, o monarca montou em sua quadriga, junto com a esposa, e procedeu em direção à sua capital, seguido por sua comitiva. Ao longo do caminho, ele viu a prosperidade dos belos eremitérios, dos tranquilos videntes, em ambas as atraentes margens do Saraswati, o rio tão do agrado, uma expressão, o rio tão do agrado das pessoas santas. Então esses foram os versos 26 e 27. Existem alguns pontos interessantes aqui que vale a pena pensar neles, meditar neles. Nós estamos agora diante de uma cena, a cena da despedida de Swayambhuva Manu, uma cena um tanto comovente, porque Swayambhuva Manu até então estava associado diretamente com sua filha, e as qualidades dela, de Devahuti, como foram descritas anteriormente, nos fazem entender que tratava-se de uma personalidade especialíssima. Afinal, ela gerou em seu ventre, não é? O senhor Kapila, imaginem. E para um pai, assim, deixar essa companhia era um motivo de
de dor. Não é? Aqui nós estamos vendo, ele está pedindo permissão. Isso é um outro ponto interessante que nos faz pensar nas características de personalidades, não é, de reis importantes, como aqui no caso Swayambhuva Manu. Uma relação, não é, exemplar. Ele está diante de um grande sábio e ele comporta-se de forma exemplar. Ele antes de sair, ele está pedindo permissão, não é? Os líderes atuais, não é possível fazer comparações, porque eles são completamente desprovidos de conhecimento e estão longe da condição de um rei consciente, né? Consciente de Deus, que aqui oferece respeitos a um sábio. E não só isso, mas ele veio e ele entregou a sua filha, um tesouro, a este sábio. Então, são pontos interessantes, nós podemos meditar nesses aspectos do comportamento real, exemplar de Swayambhuva Manu. Nesse verso, especificamente, ele, após receber, como fala aqui, após pedir e obter do grande sábio permissão, o imperador do mundo está ali, submisso diante de um sábio. Então, esse é um ponto que merece reflexão. Não é? E também o fato de Swayambhuva Manu estar ali num momento delicado, onde ele separava-se de sua queridíssima filha, Devahuti. Por outro lado, havia a sensação natural de um pai que tem como dever, obrigação, entregar sua filha em mãos apropriadas, seguras, um bom esposo que possa respeitá-la, que possa mantê-la no caminho de volta a Deus, que possa satisfazê-la. Então, esse é um dever que gera, sem dúvida, ansiedade para um pai. E ali ele estava cumprindo perfeitamente esse dever. E isso também gera um sentimento de alívio, né, por ter cumprido com seu dever de pai da maneira mais apropriada. Todos esses sentimentos estavam ali presentes no momento em que Swayambhuva Manu estava partindo de volta para a sua capital.
ele pede permissão, recebe a permissão de Kardama Muni e segue de volta. Aqui diz, depois que esse monarca montou em sua quadriga, e ele não fez isso sozinho, tá? A sua esposa o acompanhava. Então, o monarca montou em sua quadriga junto com a esposa e procedeu em direção à sua capital. Esse é um outro ponto importante. Tá? Uma relação estável, sadia, firme e consciente de Deus entre esposo e esposa é um exemplo para a sociedade, é um exemplo para o mundo. E a esposa de um rei, não é? Normalmente o acompanha em momentos importantes, em grandes cerimônias, por exemplo, o rei está presente juntamente com sua esposa. Normalmente os reis patrocinam grandes sacrifícios e no momento da execução desses sacrifícios, eles só podem começar com a presença do rei e de sua esposa também. Então aqui nós estamos observando esse exemplo também. Swayambhuva Manu, sua esposa Shatarupa, eles estão juntos. Ele sobe em sua quadriga e juntamente com a esposa e prosseguem em direção à capital. E como é apropriado para um rei sempre movimenta-se, viaja acompanhado por uma comitiva. Ele não estava só, mas havia uma comitiva que o seguia para diferentes serviços e mesmo para qualquer eventualidade. Ele está ali contando com os serviços da comitiva. Então, podemos imaginar toda essa cena, entender a importância. Parece, de um ponto de vista material, uma cena um tanto comum. Um pai que entrega a sua filha, a mão de sua filha, a um bom esposo e retorna para casa. Mas aqui nós estamos diante de Swayambhuva Manu, de Devahuti, Shatarupa, Kardama Muni. Então a importância para nós é que todos eles estão diretamente envolvidos com Krishna. Essa é a grande importância dessas atividades. E é por isso que elas estão aqui registradas nas páginas espirituais, né? Dessa grande literatura, o Srimad Bhagavatam. São gestos, podemos imaginar, são gestos simples. Ele está indo, sobe em sua quadriga e volta para a capital, seguido por seus
por sua comitiva e ao lado de sua esposa. Né? É uma... nós podemos imaginar, ou pelo menos tentar imaginar, a opulência, o imperador, não é, do mundo como Swayambhuva Manu. As qualidades dele serão enaltecidas adiante. Nós podemos imaginar também a opulência dessa cena, em todos os aspectos. Poderíamos também questionar ou pensar na possibilidade, no porquê de pessoas que estão no caminho da transcendência manifestarem esses sentimentos de apego e estamos numa corrente personalista e natural, que sintamos, que experimentemos uma certa classe de apego, e que sintamos no momento de nos separar, de entes queridos, que são cheios de qualidades espirituais e de apego também a Krishna. Essa é uma característica do personalismo. Aqui diz o seguinte, que no retorno, também um outro ponto interessante, que parece que haviam bairros. Aqui o termo Prabhupada são Rishikulas. Rishikulas. Então, enquanto o rei voltava para a sua cidade capital, ao longo do caminho, ele viu a prosperidade dos belos eremitérios, dos tranquilos videntes. Imagine um lugar onde residem sábios, videntes, tattvadarshis, como Krishna diz, aqueles que veem a verdade. E eram, como ele diz aqui, eremitérios dos tranquilos videntes em ambas as atraentes margens. Então, esses eremitérios eram construídos ali às margens de importantes rios, não é? Nesse caso aqui do rio Saraswati. Esses rios tão importantes para a vida espiritual. Então ali, enquanto o rei retornava com sua comitiva, ele pôde contemplar a prosperidade desses eremitérios. O Prabhupada fala aqui em excelentes cabanas. E diz aqui que eles construíam as margens desses rios sagrados que são tão do agrado das pessoas santas. Imagine que podemos tentar visualizar a cena da carruagem de Swayambhuva Manu retornando à capital
E no caminho eles observando, admirados pela qualidade desses bairros, né? Que aqui são chamados Rishikulas, onde pessoas santas vivem. Inclusive foi ali que ele entregou sua filha Devahuti a Kardama Muni. Então, aqui nesse significado, eu vou passar pelos significados de Prabhupada. Assim como as cidades na era moderna são construídas com grande engenharia e habilidade arquitetônica, da mesma forma, em tempos remotos, havia bairros chamados Rishikulas. Ele está comparando as grandes cidades atuais, erguidas com sofisticada engenharia. Então, da mesma forma, em tempos remotos haviam os Rishikulas, onde residiam grandes pessoas santas. Imagine um lugar, um bairro residencial de pessoas santas. Prabhupada ainda diz aqui algo interessante. Ele fala que na Índia, ainda hoje, há muitos lugares esplêndidos para a compreensão espiritual. Essa boa fortuna de uma terra, de um lugar como a Índia, não é? Ainda hoje há lugares esplêndidos para a compreensão espiritual. Há muitos rishis e pessoas santas vivendo em ótimas cabanas às margens do Ganges e do Jamuna, com o propósito de cultivo espiritual. Tá? Enquanto passava pelos Rishikulas, o rei e seu grupo ficaram muito satisfeitos com a beleza das cabanas e eremitérios. Aqui se afirma que Pashyan Ashrama Sampadaha, os grandes sábios não tinham arranha-céus, mas os eremitérios eram tão belos que o rei ficou muito satisfeito ao vê-los. Esse é um ponto importante. Os reis são muito educados e a reação de satisfação do rei ao observar os Rishikulas deixa claro aqui que eram construções belas, bem construídas, bem feitas. Como o Prabhupada diz, embora não fossem como os arranha-céus da era moderna, sofisticados arranha-céus, havia beleza nessas cabanas e eremitérios. Tanto que, enquanto passava por elas, o rei as contemplava com admiração. E imagine a tranquilidade, né? Porque aqui diz, dos tranquilos eremitérios, dos tranquilos videntes, em ambas as atraentes margens do Saraswati. Então, assim, toda uma cena interessante, que tem certamente muito mais a dizer
Aqui estou lembrando só de alguns detalhes. E Srila Prabhupada, em sua explicação, ele traz alguns pontos também curiosos sobre a cena em si, sobre esses elementos que aparecem nesse cenário da partida de Swayambhuva Manu após receber a permissão de Kardama Muni e ter deixado ali sua filha, sua gloriosa filha Devahuti. O verso seguinte, eu vou ler aqui. Diz assim: Tam ayantam avipritya brahmavartak prajapatim gita samstutiva ditrai pratyudiyur prahashitaha. Cheios de júbilo por saber de sua chegada, os súditos vieram de Brahmavarta para receber seu senhor, que retornava, saudando-o com canções, louvores e instrumentos musicais. E no verso seguinte, e nesse verso 28, nós estamos observando ali, estamos vendo a relação, não é? A relação dos súditos de Swayambhuva Manu com o rei, com o monarca. Não é? Eles se precipitaram, não é? Como se diz. Eles vieram receber o rei. Então eles estavam bem vestidos. E aqui se utiliza a palavra júbilo. Eles estavam desejosos, saudosos. São sentimentos próprios de respeito e amor, né? Que era completamente de se esperar, dadas as qualidades desse monarca, Swayambhuva Manu. E como nós vamos ver adiante, não é? Que ele criava uma atmosfera perfeita, mesmo vivendo como um rei. Ele criava uma situação consciente de Krishna, num ambiente aparente de gozo dos sentidos, mas ele criava ali um ambiente, um clima, uma situação ou circunstâncias conscientes de Krishna, que tornava todos que ali habitavam internamente pacíficos e felizes. Então, esses súditos vieram para os portões ali da entrada da cidade capital para receber o seu monarca. A descrição, nós sabemos que esses reinos, eles eram muitas vezes cercados por muros e haviam portões, vários portões. Por exemplo, quando Sudama saiu para visitar Krishna, ele passou por vários portões. E como era um brahmana, ele passou tranquilamente, sem nenhum problema, por todos eles. Entrada livre para brahmanas. E
quando o rei estava próximo, por exemplo, quando Krishna também se aproximava, Prabhupada cita aqui de Dwarka, ele, ele sopra seu búzio, e isso, os habitantes da cidade se movimentam imediatamente para correr, preparando-se para receber, dar uma recepção amorosa, apropriada para seu querido monarca, para seu rei. E aqui o que não poderia deixar de ser diferente. Swayambhuvamana estava voltando para a capital, para seu reino, e os habitantes, sabendo disso, de alguma maneira, reuniram-se ali na frente, todos bem vestidos. Aqui tem detalhes interessantes, que eles saudavam o monarca com canções, louvores e instrumentos musicais. Imagine, é uma festa, não é? E também isso mantém uma relação saudável, importante, exemplar, que certamente estimula o rei no que diz respeito ao cumprimento de seus deveres para proteger os cidadãos. Aqui eu vou passar pelo significado de Prabhupada para a gente finalizar, tá bom? É costume dos cidadãos da capital de um reino receberem o rei quando este regressa de uma viagem. Há uma descrição semelhante quando Krishna volta a Dwaraka após a guerra de Kurukshetra. Uma bela descrição. Naquela ocasião, ele foi recebido por todas as classes de cidadãos no portão da cidade. Então, não é só um tipo, uma classe, mas todas as classes diferentes de cidadãos vêm ali e preparam-se para receber o seu rei. Então, Krishna, aqui tem esse exemplo de Krishna que foi recebido por classes, diferentes classes, aqui nem diz diferentes, mas todas as classes de cidadãos. Então, Krishna tinha uma relação perfeita com cada um deles em suas diferentes posições. Antigamente, as cidades capitais eram cercadas por muros e havia diferentes portões para a entrada regular. Mesmo na Delhi de hoje em dia, o Prabhupada traz aqui essa informação, que na Delhi de hoje em dia há velhos portões e algumas outras cidades velhas têm tais portões. Tá? Nós podemos observar ainda hoje a existência desses portões, onde os cidadãos costumavam reunir-se para receber o rei. Então, isso é uma das razões, não é, da existência desses portões. Um local onde os cidadãos costumavam reunir-se para dar boas-vindas ao seu monarca, ao seu rei. Nesta passagem, também os cidadãos de Bahishmati, a capital de Brahmavarta, que era o reino de Swayambhuvamana, eles vieram muito bem vestidos. Aqui também há um ponto importante: limpeza, boa vestimenta, boa aparência. Isso é importante, não é? Quando
há uma festa, as pessoas se preocupam em estarem bem vestidas e então aqui um motivo de festa, receber o rei, o monarca, implica em uma série de cuidados. E aqui nós estamos ouvindo, né, que Prabhupada está dizendo, eles vieram muito bem vestidos, receberam o imperador com decorações e instrumentos musicais. Então podemos agora imaginar essa festa, não é? Da recepção de Swayambhuva Mano. E claro, os cidadãos certamente sabiam sobre a viagem e as razões da viagem de Swayambhuva Mano. E um gesto exemplar como esse, não é? De oferecer sua filha a um sábio como Kardama Muni, era a razão para aumentar a admiração dos súditos que vieram ali receber Swayambhuva Mano em festa, bem decorados, com instrumentos musicais e louvores, canções. Podemos imaginar, não é? Então é isso, é uma descrição aparentemente simples, mas como tudo aqui está relacionado com Krishna, né, com a vinda do Senhor Kapila e com os deveres de Swayambhuva Mano, e também com os deveres de Kardama Muni, entende? Para dar cabo às ordens referentes à criação. Então, tudo isso tem uma carga de espiritualidade, uma carga de consciência espiritual, consciência de Krishna, e nós, com muito bom senso, devemos entregar nossa atenção, nossa audição a todos esses detalhes e deixar que eles entrem em nosso coração para nossa proteção, felicidade, e é isso. Bom, esses foram os versos. A festa está sempre presente em consciência de Krishna. Agora nós podemos, sempre quando o mestre espiritual vem nos visitar, então, muita festa, recebemos o mestre espiritual cantando o santo nome de Krishna, tocando instrumentos musicais, dançando e fazendo orações. Isso é algo que pode ser percebido onde existe vida espiritual sadia, não é? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Deixe-me ver aqui, nós temos alguns comentários. Sundarang, obrigado, Sundarang. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Pedro Paulo Gomes Marim, Jai Prabhu, reverências, Prabhu Paravyoma. Marcelo, por que os casamentos de hoje em dia duram tão pouco tempo, mesmo entre os devotos?
Pois é, Marcelo. Ah, devemos entender que a, a sociedade ISKCON, criada por Prabhupada, às vezes é comparada a um, um hospital, mas um hospital de verdade, para recuperar a saúde das almas condicionadas que esqueceram Krishna de nós, esquecemos. E estamos há tanto tempo vivendo esse esquecimento. Então, quando entramos na Associação de Devotos, na ISKCON de Prabhupada, estamos, sem dúvida, é um passo glorioso para a nossa existência, mas estamos num processo de recuperação, de tratamento. Os sintomas próprios da era e a própria inércia de tantas atividades que realizamos, que estão longe de serem conscientes de Krishna, né? Elas ainda nos perturbam. E aí, mesmo dentro da sociedade, de uma sociedade espiritual, podem ocorrer esses isso pode ocorrer, isso ocorre de fato, não é? Então nós temos que ter paciência e não importa o que ocorra, devemos nos manter abrigados nessa sociedade, junto dos devotos, seguindo as orientações dos médicos experientes que estão nessa sociedade, o mestre espiritual, e devotos idôneos que podem nos proteger, tá? Temos que ter paciência. Então, nós temos aqui ainda mais coisas, deixa eu ver. Marco Ferrari está dizendo: reverências a todos. Interessante que no Ocidente, naturalmente, se estabeleceram grandes centros às margens de rios. Mas o interesse que está saindo aqui sempre foi o de explorar a natureza material sem se atentar para a conexão de tudo com o Criador. Concordo, é isso mesmo. E agora, nessa era onde todos estão, nesse tempo, onde todos estão de olhos nesse aspecto de vida, de cuidados com a natureza, meio ambiente, proteção de meio ambiente, eles têm que entender que o meio ambiente, para que possamos realmente proteger o meio, temos que desenvolver a consciência ideal, perfeita, manter matadouros e financiar celebrações para a proteção de meio ambiente, onde muitos animais são mortos e, como se diz, seus restos postos à mesa, não é? Isso é contraditório. As pessoas se contradizem porque não tem o mestre espiritual apropriado.
Então, mesmo suas tentativas, entende, para resolver a situação, né, da destruição da natureza, né? Suas tentativas são falhas, porque não tem que desenvolver consciência de Krishna para isso. Deixa eu ver aqui. Então, Marco Ferrari, concordo com você. Sérgio, que maravilhosa misericórdia estarmos em associação com os devotos de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, e desfrutarmos dessas super histórias. Gratidão, Haribol. Canta, canta, canta. Vamos lá. Vamos cantar mais um pouco. Haribol. Obrigado. Deixa eu ver o que poderia cantar aqui. Vamos cantar uma canção de Narottam Das Thakur. Jayanilo Premadhana. Vamos tentar aqui. Jayanilo Premadhana Koruna Prachur Heno Prabhu Kotagela Acharya Thakur Jayanilo Premadhana Koruna Prachur Heno Prabhu Kotagela Acharya Thakur. Aquele que trouxe o tesouro do amor divino e que era pleno de compaixão e misericórdia, aonde terá ido uma personalidade como Srinivasa Acharya? Kamhamora Swarup Rupa Kamha Sanatam Kamhadasa Raghunatha Patita Pavam. Onde estão meus Swarupa Damodar e Rupa Goswami? Onde está Sanatana? Onde está Raghunatha Dasa, o Salvador dos caídos? Kamhamora Bhata Juga Kamhakaviras Ekakali Kotagela Goranataras Ekakali Kotagela
Onde estão meu Raghunatha Bhatta e Gopala Bhatta? Onde está Krishnadas Kaviraj? Para onde se foi, de repente, o Senhor Gauranga, o grande dançarino? Pasani Kutibumata Anale Pasibo Gauranga Gunira Nidhi Kota Gili Pavo Gauranga Gunira Nidhi Kota Gili Pavo. Esmagarei a cabeça contra uma pedra e entrarei no fogo. Onde encontrarei o Senhor Gauranga, o reservatório de todas as qualidades maravilhosas? Se sabha sangira sange je koi lobilas se sangana paya kande narotamodas se sangana paya kande narotamodas. Como não consegue obter a associação do Senhor Gauranga, que vive acompanhado de todos esses devotos, em cuja associação ele realizou seus passatempos? A Narottam Das Thakura, a Narottam Dasa, só resta chorar. Se sangana paya kande narotamodas se sangana paya kande narotamodas. Haribol. Obrigado. Linda canção, não é? Pois é, a nossa vida. Temos que mergulhar nesse ambiente com toda a coragem, não é? Com toda a coragem, confiando na promessa dos acharyas de Krishna, que vamos um dia estar todos ali com Krishna no mundo espiritual. Haribol, reverências a todos. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado, Sanatana. Haribol, Prabhu Paravyoma. Obrigado, Haribol.
Jai. É isso, Sanatana.